Alô, alô, bom dia. Marcelo Montalvão, como está tu? Tranquilos? É isso aí. Começou a live Café com Soft Skills. E hoje o tema é um tema muito legal. A gente vai falar sobre a maldição das soft skills. E Eliane Lira, olha ela aí. Café com Soft Skills, todos os dias às 7h57 da manhã. Olha que legal. Sobre a maldição das soft skills. E o que acontece? O nosso objetivo com esse do Café com Soft Skills é sempre a gente trabalhar uma iniciativa que todo mundo vai para o lado das hard skills. Todo mundo está sempre preocupado com a questão de formação universitária, uma pós-graduação, e a gente traz uma perspectiva, a gente traz uma novidade que é pensar fora da caixa, que é trazer um diferencial para a galera que está no seu dia a dia tentando fazer alguma coisa diferente no seu trabalho. Todo mundo hoje em dia tem um nível universitário, tem uma pós-graduação, tem um MBA, tem uma especialização, tem... Isso aí é uma coisa que virou meio que commodity que todo mundo tem. Agora, quem você conhece que pensa fora da caixa? Quem você conhece que entende de soft skills, que entende a fundo de liderança, que entende a fundo de produtividade, que sabe exatamente quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, no que diz respeito à organização, à racionalidade, à sociabilidade, a planejamento, a persuasão. Você é uma pessoa persuasiva? Você é uma pessoa que tem mais objetividade ou você é uma pessoa que planeja mais? Você é uma pessoa que planeja antes de tomar uma atitude ou você é uma pessoa que sai fazendo e não planeja antes de fazer? Isso tudo influencia nos teus resultados. A tua faculdade, ela te ensinou o que fazer. E o que é importante também é como fazer. E isso as empresas, cada dia mais, elas estão preocupadas em entender como é que as pessoas fazem. Quando as empresas elas vão contratar profissionais, elas entendem, através de pesquisas, através de conversa, através de entrevistas, se esses profissionais eles têm a inteligência emocional, se esses profissionais eles têm a antifragilidade. Qual que é a diferença da antifragilidade para a resiliência? A resiliência, o profissional, ele vai entortando, 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 igual um bambu. O bambu não quebra, né? Quando ele sai de uma situação difícil, o que acontece? O bambu ele volta para o lugar dele. O bambu, ou o profissional, é sinal que numa situação difícil ele entortou, entortou, entortou e voltou para o lugar dele, ou seja, ele não aprendeu nada com aquela situação difícil. Já a antifragilidade é como um músculo. O músculo, quanto mais você treina, quanto mais você vai para a academia, o músculo vai pegando resistência e vai ficando mais forte. Isso é a antifragilidade. A antifragilidade é quando você está numa situação difícil, você entende quais são as habilidades que estão faltando para você poder passar por aquela situação difícil, você vai treinar aquelas habilidades, ou seja, você vai ficar mais forte, e quando você sai daquela situação difícil, você saiu com uma habilidade a mais. Vou até colocar para você aqui a roda das soft skills para você poder entender exatamente o que eu estou falando. Então, por exemplo, você passa por uma situação difícil que você precisaria de mais objetividade ou que você precisaria de mais dinamismo, ou que você precisaria de mais persuasão ou de mais flexibilidade. A partir do momento que você entende que você tem uma nota baixa em flexibilidade, aqui, por exemplo, nessa roda, a gente pode ver a disciplina. Acho que aqui, ó, a disciplina, ela tem uma nota baixinha, tá vendo? Aqui a racionalidade, ela tem uma nota baixinha. A nota 100 estaria aqui embaixo. A racionalidade aqui está com uma nota 30, mais ou menos, tá vendo? Esse profissional aqui tem uma nota 80, 70 em sociabilidade, mas ele tem uma nota 30 em racionalidade. Então, por exemplo, esse profissional, na hora que tiver que fazer uma reestruturação numa empresa,
talvez ele, pela racionalidade dele ser muito baixa, ele não vai entender que talvez ele tenha que tirar um profissional, porque a empresa precisa cortar custo, e a sociabilidade dele é muito alta. Então ele vai, muitas vezes, se estressar com uma diretoria da empresa por essa situação estar acontecendo. Então, se ele tiver antifragilidade, ele já vai entender que a sociabilidade dele é muito alta, que a racionalidade dele é muito baixa, e ele já vai compor essa situação entendendo o seguinte: poxa, eu tenho uma sociabilidade muito alta, então eu automaticamente eu vou ser contra a tirar pessoas do meu time, até a demitir pessoas. Olha como é que é a situação dele entender como ele funciona, já vai facilitar a vida dele de como ele vai se comportar, de como é que ele vai ter as soft skills dele. Então essa leitura já vai facilitar a vida dele. E é daí que vem a maldição das soft skills. Olha que legal. E nós vamos falar agora exatamente da maldição das soft skills. A gente está falando exatamente do que para a gente. A maldição das soft skills é uma força. É como se fosse o atrito. Sabe quando a gente está andando de carro e a gente para de acelerar? O que acontece quando a gente está impulsionado no carro a 80 km por hora e de repente a gente para de acelerar? A força do atrito vai fazer o quê? Vai fazer o nosso carro parar. O nosso carro para. Para. O nosso carro para. Não é isso que acontece? É a força do atrito. A gente no nosso dia a dia, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, a gente também tem a nossa força do atrito, que faz a gente parar. E eu vou te dar um exemplo. Eu adoro fazer apresentações, eu adoro pegar o PowerPoint, eu adoro influenciar pessoas, eu adoro fazer isso. Manda eu fazer uma apresentação, falou com a pessoa certa. Eu tenho atrito? Eu tenho alguma coisa me dando uma resistência para eu parar? Não. O meu carro está acelerando. Eu era aquele cara na faculdade que quando tinha que fazer um trabalho e eu tinha que sentar para fazer o trabalho, aquele era o meu momento do atrito. Eu odiava fazer o trabalho. Mas tinha gente que adorava. Em contrapartida, eu era o cara da apresentação. E aquela galera que gostava de fazer o trabalho, na hora da apresentação, era a hora do atrito deles. Era a hora que eles paravam. Olha que interessante. Olha como é que as soft skills são diferentes. E aí é que está a maldição das soft skills. Qual é a sua maldição? Aí é que eu te pergunto. Adri Rocha, bom dia! I love you. Eu vou trazer para você aqui agora esse esquema. Olha como é que esse carrinho... Ah, você olha esta menina, o que ela disse aqui. Eu entendo bem disso, né, dona Adriana Rocha? Entendi o que você está falando. O que a gente tem que fazer na questão, e eu vou explicar para vocês, fica aqui comigo, porque tem um esquema que eu vou mostrar, que é esse esqueminha aqui, ó. É esse esqueminha aqui, ó. Que é a percepção, a atitude e as soft skills. Eu já vou explicar como é que isso vai te atrapalhar na hora do teu desempenho da tua soft skill. Deixa eu só fazer esse ponto aqui para ficar claro para você. Olha só, tem um carrinho andando na areia, um carrinho andando na madeira e um carrinho andando no vidro. Olha isso, hein? Quando o carrinho está andando na areia, o atrito é maior. Quando o carrinho está andando na madeira, o atrito já é um pouquinho menor. Quando o carrinho está andando no vidro, pô, aí o atrito é pequenininho, aí o carrinho vai voar. Quando eu trago essa realidade para cá, por exemplo, André, eu tenho as minhas soft skills básicas em número. A minha racionalidade, aqui nesse caso desse aluno, a racionalidade dele
é 30 pontos. Aqui ele está andando na areia, na madeira ou está andando no vidro? Aqui ele está andando na areia. Então aqui, quando ele tem a nota baixa na soft skill, é sinal que ele está andando com dificuldade, ele tem muito atrito, ele tem uma nota baixa em racionalidade. Essa soft skill está fazendo ele andar devagar. Nossa, eu tenho que ter racionalidade. Ah, meu Deus, que situação difícil para mim. Já quando ele tem que ter sociabilidade, aqui ele anda no vidro, não tem resistência nenhuma, que delícia. Então, ali na sociabilidade, esse cara é o social. Esse cara, quando tem a festa, quando tem aquela integração, quando tem aquela reunião, quando ele precisa, ó a persuasão dele aqui como é que é alta, ó. Agora, quando precisa de disciplina, quando tem um horário para chegar, quando precisa de organização, aí a casa dele cai. Quando precisa de planejamento, aqui ele anda na areia, aqui ele está na praia, ou está lá no deserto do Saara, andando todo ferrado. Vocês estão vendo quando é que uma empresa te contrata? Como é que ela consegue tirar um raio-x direitinho de você? Tu imagina se tu trabalha num banco, se o banco tira esse raio-x de você, se ele vai te contratar se você tem uma organização baixa, se você tem um planejamento baixo, tu acha que esse cara vai te contratar? Uma prudência média. Olha aqui, a prudência dele aqui é 5. O banco vai te contratar? Não. Olha a maldição das soft skills dele aqui. Aí o banco vai contratar um cara com uma persuasão grande. Aí, pô, meu irmão, esse cara aqui vai chegar a moça velhinha lá para sacar um dinheiro. Esse cara com a persuasão dele lá no caixa. Tá vendo? Agora, esse cara aqui para a área de marketing, com a persuasão legal, com uma sociabilidade boa, carisma, objetividade alta, dinamismo alto, esse cara aqui para a área de marketing já tá legal. Olha como é que é importante. E aí, galera, eu vou mostrar para vocês agora como é que esse esquema funciona para a gente entender, porque quando a gente fala dessa questão da maldição das soft skills, eu preciso falar para você de duas coisas. Primeiro, existe uma questão que ela é mais visível e invisível, e existe uma questão de uma frase que eu amo, que a vida é feita de escolhas. A gente pode escolher se a gente quer ser feliz numa situação normal de temperatura e pressão. Às vezes a vida coloca pedras e pedregulhos. Numa situação normal de temperatura e pressão, nas pedrinhas e nas pedras a gente pode escolher. E é nessa situação normal da vida que eu estou falando. Então vou mostrar para você aqui do que é que eu estou falando. Vocês estão interagindo pouco, hein? Olha aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó. Pô, aprendi a mexer aqui numa parada que eu tô pensando que vocês vão interagir comigo, que vocês vão mandar mensagem, que vocês vão fazer perguntas. Pô, tô aqui todo empolgado, achando que vai rolar uma parada maneira. Aí, dá até pra... O que é isso aqui que eu posso fazer? Ia lá, posso tirar foto, posso botar foto. Ó, que maneiro. Aí vocês não fazem uma pergunta, vocês ficam aí só me deixando falar sozinho. A gente, na nossa vida, a gente tem as nossas percepções, beleza? Então a minha mãe falava assim, André Gustavo. Eu já pensava assim, a casa caiu. Quando a minha mãe falava, André, vem aqui. Aí eu falava, opa, tá tudo certo. Quando minha mãe falava, André Gustavo, eu falava, a casa caiu. O que é isso? É uma percepção. Quando um chefe passa por você e fala, André, vem aqui na minha mesa agora. Aí tu fala, ih, a casa caiu. Quando o chefe passa e fala, Andrezinho, quando tiver um tempinho, passa lá na minha mesa, eu quero falar com você, a tua percepção é outra. Então, tudo começa na percepção. Tudo começa quando a gente percebe aquela situação. Quantas vezes a gente já pensou assim, pô, esse chefe não gosta de mim. Aquela pessoa não gosta de mim. Tudo começa pela percepção. Na minha aula, no curso, eu até começo a aula com a camisa do Flamengo. Toda aula que eu dou, eu venho no meu curso com essas camisas aqui escrito Soft Skills. Aí eu venho lá, primeiro módulo, segundo módulo, aí no terceiro módulo eu venho com a camisa do Flamengo. Aí eu começo a aula sobre essa aula de percepção.
Aí depois de 1 minutinho de aula eu falo, e aí, o que vocês acharam na minha camisa do Flamengo? Com certeza a percepção da galera foi um choque. Eles perceberam alguma coisa diferente. Então tudo começa na percepção. Para e pensa uma percepção. Eu, quando vejo a Adri aqui, eu falo, pô, que legal, adoro a Adri. Eu fico, pô, super tranquilo. É um ambiente de conforto para mim, a Adriana, estar aqui. Quando eu vejo a minha mãe, quando eu vejo essa galera que eu gosto. Agora, se tivesse uma pessoa que eu tivesse mais insegurança, ou que eu me sentisse avaliado, aí eu vou para a atitude. A minha atitude, ela começa a ser outra. Então, para pensar, pessoal. Se a minha percepção é positiva, a minha atitude tende a ser positiva. Se a minha percepção é negativa, a minha atitude tende a ser negativa. Isso tudo está debaixo da água. Ninguém está vendo o que está acontecendo. Isso tudo acontece de forma interna comigo. E por que eu falei que o mundo é feito de escolhas? O mundo é feito de escolhas porque existe um estudo científico que diz o seguinte, que é a regra do 90-10. 10% das coisas que acontecem na nossa vida não estão nas nossas mãos. Por exemplo, eu estou dirigindo, furou o pneu. Isso não está na minha mão. Eu saio de casa, começou a chover. Isso não está na minha mão, isso não depende de mim. Mas 90% das coisas que acontecem na minha vida, elas estão na minha mão. Eu decido o que eu estou fazendo. Então, 90% das coisas que acontecem na minha vida é uma reação, praticamente, a esses 10% que não estão na minha mão. Teve um dia que eu furou o pneu do carro. Eu desci, eu, Bia e Luísa, a gente estava indo para a casa da minha sogra. Chegamos lá embaixo, o pneu do carro estava furado. Eu poderia ter dado um ataque de perereca, eu poderia ter ficado pau da vida, simplesmente... Ah, não, o pneu não estava furado, não. A bateria tinha zerado. Simplesmente, vamos consertar depois. Pegamos um Uber, fomos para casa da minha sogra, curtimos o dia, voltamos no dia seguinte. Eu chamei lá o cara para trocar a bateria, o seguro deu tudo certo e vida que seguiu. Poderia ter dado um ataque de perereca. Talvez antes de conhecer essa regra, eu teria dado um ataque de perereca. Ah, o carro não ligou. Muitas vezes, o meu chefe já chegou, ele dando um ataque de perereca, ele nervoso. E eu já respondi para ele nervoso. E muitas vezes eu, entendendo como a vida funciona, eu entendo o seguinte, pô, ele está nervoso, ele está de mal com a vida, e eu vou reagir a essa situação como eu quiser. Eu posso ter uma percepção negativa, eu posso até ficar nervoso, posso até ficar inquieto com aquela situação, mas eu posso escolher ter uma atitude positiva. Beleza? Esse aqui é a parte do iceberg que ninguém está vendo. Onde é que a galera vê? É a questão das soft skills. É a questão de como eu me comporto. O que é a soft skill? É uma competência comportamental. Todo mundo fala que soft skill é uma habilidade comportamental. Não é uma habilidade. Uma competência, ela é mais que uma habilidade. A competência, ela é conhecimento, que é uma parte teórica, ela é uma habilidade, que é uma parte de como é que você usa. Você tem que, por exemplo, eu li um livro sobre liderança, eu sei a teoria. A habilidade é eu pegar essa teoria e eu saber usar essa teoria. E a parte da atitude. Então, a competência é o conhecimento, a habilidade e a atitude. Então, a soft skill, ela é uma competência comportamental. E como eu me comporto, as pessoas conseguem ver. Por isso é que é a parte de cima do iceberg, a parte visível do iceberg. Beleza? Então, primeiro, como é que eu percebo a situação? Meu chefe não gosta de mim, eu odeio fazer planilha, eu odeio fazer um PowerPoint, eu odeio analisar números, eu odeio me relacionar com pessoas, eu odeio chegar num ambiente novo, eu odeio meu chefe, eu acho que meu chefe me odeia. Várias coisas que você pode colocar aí no meio que forma esse iceberg. E voltando, como você percebe, gera uma atitude que gera uma soft skill. Então, vindo para um exemplo, eu acho que o meu chefe não gosta de mim. Isso fatalmente vai gerar uma atitude negativa. O que eu posso fazer? Regra dos 90-10. Ao invés de gerar uma atitude negativa, eu vou flexibilizar isso e vou trazer para uma atitude positiva. Se o meu chefe não gosta de mim, dane-se. Eu vou tratá-lo
da melhor maneira possível. Eu não vou ficar redio com ele, eu vou ser natural com ele, eu não vou puxar o saco dele, mas vou tratá-lo de uma maneira positiva, de uma maneira legal, vou fazer de tudo para ele me aceitar de uma maneira positiva e vamos embora. E a soft skill que você vai ter é uma soft skill, por exemplo, de produtividade, é uma soft skill de você conseguir conversar bem com ele, de ter um poder de comunicação positivo, é uma antifragilidade legal, é você ter criatividade quando você está com ele, você ter um racional com ele normal. Se você tem a percepção que ele não gosta de você, se você tem uma atitude negativa de, porra, cara, eu vou ficar aqui fechadão com ele na defensiva, o que vai acontecer? Você não vai conseguir ter criatividade, você não vai conseguir se relacionar bem, você não vai conseguir se comunicar bem, você não vai conseguir ser produtivo, você vai entrar numa espiral de soft skill totalmente negativa que no final do dia esse cara vai te mandar embora. Essa é a maldição das soft skills. Ó, podem fazer perguntas se tiverem, ou paramos por aqui, terminamos. Todos os dias, às 7h57 da manhã, café com soft skills. A sua dose diária de competência. Meninos e meninas, tem pergunta que não apareceu aqui, agora apareceu. Que bom saber disso. Eu vivi muitos anos da minha vida profissional com essa percepção negativa. E isso me deixava com muito medo. Odri, é impressionante, né? Como é que eu ouço isso muito da galera que, quando eu falo sobre isso, dos meus alunos, e muita gente que faz as aulas comigo, trabalha também com mentoria, e é assim, é impressionante como é que a gente tem, e tudo começa na percepção, né? Até se você quiser se aprofundar nisso, esse estudo, o nome dele, o estudo científico é primazia da cognição. Então, se você se interessar e quiser entender um pouco mais sobre isso, eu tento trazer de uma forma que fique mais fácil da galera entender, né? Mas eu, no meu mestrado, eu fui a fundo em estudo científico para eu poder ir realmente na base de como é que tudo isso funciona. Então, o nome desse estudo científico é primazia da cognição. Ele faz parte da teoria cognitivo-comportamental e ele explica que primeiro vem a cognição, que se eu falar cognição é difícil da galera toda entender, então por isso eu falo percepção, que fica mais fácil, e aí vai. Então, assim, cara, é um lado muito legal, porque a gente como executivo, a gente como... E assim, até mesmo pessoas que não trabalham na área na área de negócios, né? Poxa, um médico, um dentista, um advogado, um engenheiro, toda essa galera que trabalha com gente que precisa... Porque toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Não adianta você ter todos os elos super fortes se você não tem uma boa persuasão, se você não tem uma boa organização, uma boa objetividade. Não adianta você, como minha mãe disse, né, uma vez para mim, você estuda, você ganha dinheiro, mas em contrapartida tu bebe pra caramba, ou em contrapartida tu fuma pra caramba, ou em contrapartida tu não faz exercício. Cara, você tem que ter uma questão mais equilibrada. Então, as soft skills, você precisa ter essa saúde das tuas competências também que vai fazer você voar mais longe. Mais alguma pergunta aí, galera? Porque o Café com Soft Skills hoje está terminando. Amanhã é sábado, depois é domingo, não tem Café com Soft Skills e a gente volta na segunda-feira. Hoje não teve tema. Ontem, muita gente falou que o Bonito de Longe indicou. Indiquem um tema aí, manda para mim no direct se vocês querem saber alguma coisa sobre soft skills. Aí segunda-feira eu trago. Tá legal? Um beijo para vocês.